O livro da vez é do charmosíssimo Roland Barthes e é o Fragmentos de um Discurso Amoroso, um livro muito marcante para todo mundo que já experimentou na pele a situação de estar apaixonado, de estar amando. A linguagem é uma pele. Esfrego minha linguagem contra o outro, como se eu tivesse palavras na ponta dos dedos, ou dedos na ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo. De um lado, toda a atividade do discurso vem, discretamente, realçar um significado único que é eu te desejo. De outro lado, envolvo o outro em minhas palavras, acaricio, roço, cultivo esse roçar. Nada poupo para fazer durar o comentário a que submeto a essa relação. Vera, o próprio Barthes dizia, abre aspas, minha posição não é simples de definir. Eu não sou filósofo, nem pensador, nem que se costuma definir como um escritor. Ao falar do Barthes, o primeiro questionamento que a gente faz é justamente esse, né? Quem era Barthes? Antes de mais nada, era um grande transgressor, e subversivo de marca maior. Um professor, um teórico e um grande poeta da linguagem. Como ele fala mesmo, é preciso fazer a festa da linguagem. Acredito eu que, na época, ele foi considerado um grande erro na escola. Na escola, eu digo na academia, porque ele subvertia tudo aquilo que se ensinava de literatura. E o que se ensinava na literatura era uma história da literatura que não via o texto como a obra, ainda vou falar de obra, depois eu falo em texto, a obra como um lugar em que o sujeito aparecia, por exemplo. Então, nesse momento, ele começa a transgredir a partir daquilo que se chama sujeito. E também, claro, vai subverter o objeto literário. Então, essa marca da diferença, me parece que vai caracterizar toda a obra do Barthes. Presta-se a me seduzir tudo que me chega através de um contorno, de uma fenda. A primeira vez que a vi foi através do vidro de um carro. O vidro se deslocava como uma câmera que buscasse na multidão quem amar. E depois, imobilizado por qual justeza do meu desejo, eu fixava aquela aparição. A imagem se encontra bem com esse engodo temporal. Nítida, emoldurada, ela já é, de novo e sempre, uma lembrança. Então eu crio retrospectivamente um acaso. Essa cena possui um fascínio. Não cesso de me espantar por ter tido essa sorte. Encontrar o que se coaduna ao meu desejo. É um livro de 1977, o mesmo ano do livro de Clarice, do episódio anterior, né? E Roland Barthes traz diversos fragmentos de discursos de autores da literatura, da psicanálise, e ele vai dizer que não é pela via da ciência ou da filosofia que um sujeito amoroso vai conseguir compartilhar da sua própria experiência, né? Ele precisa justamente de compartilhar isso com quem também está submetido a esse discurso amoroso, ou seja, é só pela via da experiência que se pode dizer algo do amor. Ao mesmo tempo, Barthes coloca que o amor é uma estrutura na qual estamos submetidos, ou seja, não se ama a pessoa que a gente julga estar apaixonado, né? A gente ama o amor, a gente ama a possibilidade de, através daquela pessoa, reviver alguma coisa que já estava em estado de procura ali, né? Então é como se no momento de sedução tudo já estivesse em jogo, tudo já tivesse colocado, ainda que a sensação é de que sempre como se fosse a primeira vez, né?
o estado de estar amando, ele é sempre uma revivência. Então, é possível sentir esse amor por uma outra pessoa e depois por uma outra. Isso indica que o amor é uma estrutura que já está colocada ali. Da mesma forma, uma separação e uma situação de luto, ela é sempre uma revivência. O sujeito, ele já tem o medo da rejeição no momento mesmo em que ele está amando. E quando ele é rejeitado ou quando ele passa por uma separação, né, então é como se Barthes dissesse, você já conhece esse sentimento, né? Então é como se fosse, esse sofrimento não é por essa pessoa, mas sim uma revivência de alguma coisa que você já conhece. Eu acho que ele é muito coerente. Apesar das contradições, que as contradições é que são a riqueza, de certa forma, de um texto dito filosófico, não sei até que ponto ele é um filósofo, mas ele é um semiólogo, e como semiólogo ele pensa o sentido. Os filósofos também pensam o sentido. Então, como pensador do sentido, ele teria que tentar, ao menos, desconstruir, vou usar uma palavra de um colega dele, do Derrida, desconstruir as linguagens. E era desconstruindo a linguagem é que se faz a crítica. É nesse momento em que ele se torna mais uma vez um transgressor, porque as pessoas normalmente aceitam tudo como dito e feito. Ele não. Apesar de muito influente desde os primeiros textos, o Barthes também foi muito criticado. Ele era um transgressor. E como transgressor você não tem muito espaço. Ele é quase considerado como um grande amigo, que foi Bataille, por exemplo, Georges Bataille, um transgressor e um maldito. Né? Como todo grande escritor, um escritor maldito. O máximo que eu já vi foi ela passando de calcinha e sutiã. Ela só passou. Eu tava esperando há quase 1 hora e ela passou. Acho que durou uns 2 segundos. Valeu a pena. Então ele vai trazer os tópicos, né, do que é que está em jogo para um sujeito que está submetido a esse discurso amoroso e passa por situações de ciúme, de rejeição, as cartas de amor, as declarações, o abraço, tudo que está em jogo nessa teia construída pelo próprio sujeito na situação amorosa, não é? O medo do que o outro quer, do que o outro está sentindo, como é que ele está recebendo essa declaração, não é? Tudo isso está em jogo nesse estado que o sujeito fica, num estado de apaixonamento, né? A vida de quem ama assemelha-se à superfície de um vulcão. Grandes bolhas, ardentes e lamacentas, eclodem uma após a outra. As bolhas, desespero, ciúme, exclusão, desejo, incerteza da conduta, pavor de perder a dignidade, fazem ploque uma após a outra, numa desordem da natureza. É muito profundo e claro a forma que Barthes coloca no livro o quanto a máxima freudiana de que não somos senhores em nossa própria casa fica colocada na situação de apaixonamento e de amor. Né? O sujeito está ali fora da razão, ele está fora do controle e ele fica numa situação de evanescência, uma situação crepuscular. Ele está raptado dele mesmo, ele está capturado. Por isso toda a sensação de vulnerabilidade, né? Por isso também a dificuldade de algumas pessoas de se entregar ao amor, porque justamente ele em que o controle está totalmente perdido. Ainda que é nesse momento que o mais legítimo do sujeito aparece, né? Que é esse desconhecido dele mesmo.